E aí eu vi num conteúdo seu recentemente, onde você fala sobre, que aliás serviu como uma autocrítica, foi um tapa na minha cara, com força, porque a gente faz muita piadinha aqui com questões regionais, sobre como o Nordeste salvou o Brasil, e o que, olhando do ponto de vista eleitoral da última eleição presidencial, é um fato. Mas a gente também faz, e agora, lógico, tô até vendo o tiro no pé que isso é. A gente faz piadinhas às vezes com nossos amigos gaúchos, nossos amigos catarinenses, e aí isso gerou até uma parada que eu achei profundamente perturbadora, assim, falei, caralho, eu preciso rever meus conceitos, porque quando eu fui postar sobre campanhas de solidariedade ao povo gaúcho nas minhas redes, eu recebi uma minoria bem podrinha, assim, mas eu recebi uma meia dúzia de mensagens fazendo piadas com, eu vou doar, mas eu vou doar R$17, sabe, assim? Que isso, cara? Os caras, tudo é bolsonarista lá. Eu falei, caralho, bicho, eu plantei essas ideias. Meu Deus. E aí, o Jones falou uma parada que foi um tapaço na minha cara, sobre realmente como é improdutivo a gente se perder nesses regionalismos, e sobre, você usa, acho que especificamente o termo da falácia do Nordeste progressista, que na verdade é um Nordeste que foi lulista. E eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre esse debate, principalmente agora nesse momento em que a gente vê que eu vi, isso daí não foi nas minhas redes, mas eu vi gente falando disso no Twitter, assim, eu não vi o tweet específico, mas falando assim, tipo, toda a punição pra fascista é pouco. Que isso, caralho, cara, gente, peraí, o Brasil é plural pra caralho, e existem realmente regiões de interiores onde o bolsonarismo, mas não é produtivo se a gente tá falando de união da classe trabalhadora e de problemas estruturais profundos, ficar caindo nessa cilada de um regionalismo muito, muito, muito raso, né? Sim. Não, veja, Cauê, primeiro que eu acho engraçado que algumas pessoas parecem muito brabas contra o povo comum, mas aceitaram o Alckmin de vice, mas aceitam parceria com o empresário, mas aceitam babar o agronegócio. Aceitam Tarcísio. Aceitam Tarcísio. Outro dia desse, faz pouco tempo, né? Tava o Tarcísio no comício do Lula e a galera tava gritando, Tarcísio volta pro PT, e a galera achando graça. Fazendo piadinha, lembra disso? Então eu acho engraçado, primeiro, tem o leão com o povo e o gatinho com o Jorge Paulo Lema, né? Assim, é assim que funciona algumas pessoas. Então eu acho engraçado. Eu, por exemplo, nunca entrei nessa onda. Camarada Alckmin, picolé de chuchu, não sei o que não. É um carniceiro desgraçado. Eu cresci como Alckmin símbolo de uma política penal violenta, repressiva, encarceradora. Alckmin, que era criticado nas músicas do Facção Central, do Racionais. Pra mim é a mesma figura. Sim. Mudou não, mudou porra nenhuma. Colocando o chapeuzinho lá do hip hop, lá no aniversário do hip hop. Às vezes a galera se presta com umas coisas que é foda. Então, assim, não mudou. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, veja, esse negócio de naturalizar as coisas, quando você tira do movimento histórico, você acaba deixando de perceber a razão concreta das coisas. Então, vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. O que é o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul é o lugar que deu origem às 4 maiores figuras de esquerda do Brasil durante os 70 primeiros décadas do século XX. Estou falando de Luiz Carlos Prestes, João Goulart, Leonel Brizola e Vargas. Vargas não era bem de esquerda, mas por muito tempo ele acabou polarizando muito, tendo muito peso na classe trabalhadora. Os 4 são do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, já tem uma coisa aqui pra gente pensar, o que é coincidência? O fato de que o Prestes, da coluna Prestes, que agora completa 100 anos, vem do Rio Grande do Sul. O Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, líder da campanha da ilegalidade, que foi um episódio histórico importantíssimo da luta do nosso povo, vem do Rio Grande do Sul. O Jango, que foi presidente e que foi o cara das reformas de base, que teve um golpe que durou 21 anos de uma ditadura para impedir as reformas de base, como a reforma agrária, vem do Rio Grande do Sul. O Vargas, que liderou a Revolução de 30 com todos os problemas, porém, anticomunismos e merdas que o Vargas fez, como com a Olga, teve um papel fundamental e liderou por uma parcela da classe trabalhadora. Tipo assim, então já tem uma primeira questão aqui. Uma segunda questão histórica é que no sul do Brasil há uma tradição maior de pequena e média propriedade. Né? O que explica uma tendência a movimentos agrários progressistas. Então não é coincidência que, por exemplo, o MST nasceu no Paraná. Né? Não é coincidência que no final da ditadura empresarial militar existia muita força de um pensamento progressista em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. O Jerônimo Colares, trabalhista, governador negro do Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra, prefeito de Porto Alegre, governador pelo PT do Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul foi por muito tempo uma espécie de meca da esquerda brasileira, com um fórum social mundial. No começo dos anos 90, o Requião, figura progressista, nacionalista, foi governador do Paraná, quando o Nordeste quase inteiro estava dominado pelo PFL, que depois virou DEM, que agora é União Brasil. Então, assim, tem uma história de luta, tem uma história de rebeldia interessante. E aí, esse mito do Nordeste progressista por essência, uma espécie de idealização do Sul. E aí, que é foda, né? Porque, por exemplo, a galera, quando fala do Rio Grande do Sul, parece que o Rio Grande do Sul é a Gisele Bündchen. Né? Então a galera acredita na propaganda da Rede Globo e não sabe, por exemplo, da população negra no Rio Grande do Sul. Sabe? Não sabe que é o lugar que mais tem terreiro no Brasil, é Porto Alegre, assim, por metro quadrado, sabe? Então apaga tudo isso. E aí esse mito é muito confortável, porque com esse mito você não faz um balanço sério. Por exemplo, o que foi que afundou o PT no Rio Grande do Sul? Foi o governo Tássio Genro, que foi uma porcaria. O governo Tássio Genro, lembro como se fosse hoje, eu acompanhando de longe e divulgando que o governo Tássio Genro estava descendo cacete em professor. Meu Deus. Tava botando a brigada militar para bater em professor em greve. Sabe, não negociando, tava pegando estudante, botando a brigada militar para descer o cacete, estudante fazendo protesto por passe livre, cobrando um sistema de transporte diferente. O governo Tássio Genro foi uma porcaria. Foi dali, por exemplo, que esse campo progressista se afundou no Rio Grande do Sul. Se a gente for falar, Minas Gerais é conservadora, porque Minas Gerais elegeu Zema do Partido Novo, vá ver o que foi o governo do Fernando Pimentel, do PT, em Minas Gerais, foi outra porcaria. Sabe, um governo que traiu todas as promessas de campanha, que também desceu cacete em professor. Foi um governo que não enfrentou as empresas predatórias da mineração. Foi um governo que não foi atrás de reduzir os conflitos pela terra, impedir a grilagem de terras, o avanço, inclusive, de casos de trabalho análogo à escravidão, ligados à mineração. Foi uma porcaria. Foi por isso que depois ganha um neoliberal maluco, imbecil, racista, como o Romeu Zema. Então, ao invés de você fazer um debate sério, por exemplo, sobre o que é que foi o governo do Fernando Pimentel em Minas Gerais, sobre o que é que foi o governo do Tássio Genro no Rio Grande do Sul, sobre o que é que foi a política do governo Lula, porque, por exemplo, durante o governo Lula, a tendência de reprimarização da economia brasileira persistiu e se aprofundou. Quais eram as duas regiões quais são, historicamente, até hoje, as duas regiões mais industrializadas do Brasil? Sudeste e o Sul do Brasil. No que avança a desindustrialização, Sudeste e Sul do Brasil são as regiões que mais perderam empregos industriais, né, salários de qualidade, o que tem impacto em toda a economia, né? Tem impactos múltiplos na vida das pessoas. Aliado a isso, o governo Lula, ele entra no governo prometendo universalização de serviços públicos. Recentemente eu fiz um vídeo no meu canal reagindo a uma entrevista da Maria da Conceição Tavares, escrita para a Folha de São Paulo, de 2003. O governo Lula ganha a eleição prometendo universalizar a saúde, universalizar a educação, serviços públicos decentes. Porque o que acontece com a classe média, por exemplo? A classe média, ela paga muito imposto, proporcionalmente paga muito mais do que os ricos, né? E ela se lasca duplamente, porque ela paga muito imposto, não tem retorno em serviços públicos e é lascada pagando plano de saúde, pagando escola particular, tendo que manter seu carro porque o transporte público é mais ou menos, e sendo esganada em serviços como transporte aeroviário, as companhias aéreas, aeroportos, e aí celular, companhia telefônica, por aí vai. Olha a promessa do governo Lula. A gente vai melhorar a qualidade de vida da classe média, porque a gente vai universalizar serviços públicos. Então você que tem uma renda média, além de reduzir o imposto para você, você não vai precisar mais pagar um plano de saúde vagabundo, que é abusivo, que aumenta sempre acima da inflação. Não vai precisar mais pagar uma escola mais ou menos duvidosa, porque a gente vai garantir a universalização. O governo Lula, depois de eleito, prometendo universalização, apresenta um documento formulado pelo Marcos de Lisboa, que a Maria da Conceição Tavares, nessa entrevista, chama ele de débil mental. Um negócio politicamente incorreto, mas é isso. É um imbecil, 2003, né? Aquele economistazinho liberal, vagabundo, que foi patrão do Haddad, né? Marcos de Lisboa é dono do INSPER. O Haddad saiu da USP para dar aula no INSPER. Aí chama o Marcos de Lisboa, o Joaquim Levy, de débeis mentais, de imbecis. Por quê?
eles adotam um programa do Banco Mundial. Então, ao invés de universalização de serviços e políticas públicas, focalização restrita. Então, mantém algumas políticas para os setores mais vulneráveis da sociedade, mas deixa que o mercado resolve o resto. Então, é isso. Caraca. Saúde, os planos resolvem, complementam. Educação, rede privada, resolve, complementa e tal. O que aconteceu? A classe média viu a classe trabalhadora ter uma ascensão econômica interessante no governo Lula, com o ganho real do salário mínimo, com as políticas sociais, passou a consumir mais. A burguesia foi quem ganhou de verdade, o próprio Lula diz, né, que os bancos nunca ganharam tanto como no governo dele, e a classe média ficou espremida, porque ela não melhorou muito sua condição social e ela passou a ter uma concorrência muito maior de setores da classe trabalhadora que antes não disputavam lugares na universidade e passaram a disputar, que antes não disputavam concurso público, passaram a disputar, e que, por exemplo, subiu muito o custo de vida para ela, porque agora, por causa do aumento do emprego, a empregada doméstica, que ela pagava menos de um salário mínimo e trabalhava 14 horas por dia, agora não aceita mais, porque como o mercado de trabalho está aquecido, ela quer virar diarista, fazer o seu horário e que vai receber mais. Então os caras deram um giro conservador, foi porque chegou um momento que não tinha projeto econômico para eles, de elevação econômica, de redução do custo de vida, de redução de carga tributária, de universalização dos serviços públicos, de manter a economia industrial ali pujante. E o que a extrema-direita faz? Eu vou defender tuas condições de vida por uma perspectiva regressiva. Então, eu vou ser contra cotas, eu vou ser contra políticas públicas, eu vou ser contra Bolsa Família, eu vou defender geração de desemprego em massa, vou defender austeridade, porque assim vai reduzir a concorrência para você em universidade, em concurso público, botando os pobres lá para baixo. Você vai voltar a ter exclusividade em vários espaços de consumo, como shoppings e aeroportos, destruindo a renda da classe trabalhadora e, por exemplo, aumentando brutalmente o desemprego, a informalidade. A empregada doméstica, como o Zema, aquele canalhazinho, falou, a empregada doméstica vai se trabalhar por menos de um salário mínimo. Então tem uma razão econômica aqui objetiva. A classe média, que no Brasil, no pós-ditadura, tinha uma postura majoritariamente progressista, votando no PT, votando no PDT, votando no PMDB, que naquele momento era de centro-esquerda, ela dá um giro à direita porque o projeto petista não enfrenta o neoliberalismo, garante ganhos para a classe trabalhadora, mas fora de qualquer projeto estrutural e de universalidade, essa classe média acaba sendo abraçado pela extrema-direita, inicialmente pelo PSDB, né, que depois a extrema-direita assume. Então, assim, é natural e esperado que, por exemplo, em regiões que tem uma predominância, em que a predominância da classe média é maior, como o Sul e Sudeste, tem uma virada conservadora. Sim. Sabe? E aí, o X da questão que a gente deve se perguntar não é, mas a galera do Sul deu uma virada conservadora. O X da questão que a gente deve se perguntar é por que, por exemplo, tá no programa do PT desde 89, uma reforma tributária, esses caras nunca fizeram. Não, Júnior, é porque tem minoria no Congresso. Mentira. Porque a gente sempre teve minoria no Congresso. Tudo que a gente conquistou, Petrobras, Eletrobras, CLT, SUS, direitos da Constituição de 88, tudo foi com minoria no Congresso e nunca na história desse país, nem Lula nem Dilma, foram, por exemplo, convocar as cadeias de rádio e televisão, disseram assim, a gente tem aqui um projeto de reforma tributária, porque no Brasil quem paga imposto é trabalhador, é pobre, classe média, rico não paga imposto sobre lucros e dividendos, rico não paga imposto como deveria sobre exportação, então exportação de soja é isento de imposto, por exemplo, o que está em contradição com esse discurso ambientalista. Sim, né? Rico paga pouco imposto em lucros financeiros, paga pouco imposto em consumo de luxo. Então vamos aqui apresentar o projeto. Você acha que é justo você, trabalhador, você classe média, ser zerado em imposto e em troca os bilionários pagar imposto sobre lucros e dividendos? Pressione seu deputado, pressione seu senador, vá pra rua, debata, que a gente apresentou o projeto. Isso nunca aconteceu na história do Brasil.